Olá, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar do dia 18 de maio, dia este que foi instituído pela Lei 9.970 do dia 17 de maio de 2000, como Dia Nacional ao Combate ao Abuso e à Exploração contra Criança e Adolescente. Isso só aconteceu devido a uma menina chamada Araceli ter sido morta no dia 18 de maio de 1973, de maneira muito cruel e muito triste. Hoje, todo dia, milhares de crianças e adolescentes são exploradas em bares, escolas e na internet. Na internet sim. Você aí, pai, observe bem seu filho. Não permita que um filho de 8, 9, 10 anos tenha senha no celular. Observe o filho de vocês. Nós, como pais, temos o dever de observar o que nossos filhos estão fazendo no quarto com o celular na mão. Pensa bem, uma criança de 8 anos, se ela tiver senha no celular, como que você vai observar, né? Porque nem sempre as crianças dão sinais. Na maioria das vezes, quando está sofrendo abuso, ou uma exploração, elas dão sinais na alimentação, às vezes come demais, às vezes perde o apetite, muitos começam a se cortar. Então, eles dão sinais, Algumas criancinhas menores dão sinais através de desenho, Então, observe seus filhos, não permitam que eles coloquem, crianças pequenas, fiquem colocando senha no celular, Porque se isso estiver acontecendo, eles vão estar vulneráveis ao mundo da internet, E só tem, na maioria das vezes, não vão achar só coisas boas, porque na internet existe coisas boas e coisas ruins. Então, observem os filhos de vocês. Eu vou deixar aqui os lugares para que vocês liguem se suspeitarem de alguma coisa suspeita, ligue, denuncie. E eu vou deixar os lugares que vocês devem ligar, alguns números, e vou deixar também, quando a pessoa recebe a denúncia, o que ela deve fazer com essa denúncia. Peço para vocês que qualquer tipo de suspeita, vocês não deixem de ligar. A denúncia é anônima, não precisa se identificar. Ligue para o Conselho Tutelar de seu município. Aqui em Uraí, o número é 99959-1877. Nós, conselheiros, estamos seguindo orientações do Ministério da Saúde, do Conselho Regional de Saúde, porque também temos conselheiros do grupo de risco. Temos conselheiros que têm bronquite, doença crônica, mas em momento nenhum deixamos de atender a população. Estamos aqui pelo seu voto e em momento nenhum vamos deixar de atendê-los. O Conselho Tutelar, ele funciona 24 horas. Então, se qualquer suspeita, ligue para esse número que eu disse agora, 99959-1877, 99959-1877. É o número do celular do plantão, tá? Se o conselheiro entender que é uma situação de risco, que ele deve se deslocar até você, ele vai se deslocar. Se ele entender que não é situação de risco, ele vai encaminhar para o órgão competente ou ele vai saber te orientar da melhor forma possível. Ligue também para o Disque 100, Disque 100. O Disque 100 é um dos melhores opção a fazer a denúncia, Se a denúncia é anônima, é o Disque 100, é o Conselho Tutelar. Temos também a Secretaria dos Direitos Humanos, temos também aqui Ministério Público, que pode ser feita a denúncia. Aqui na nossa comarca é 3541-1555, também está fechado, mas eles estão trabalhando de maneira interna. Temos também a Polícia Civil, que é no 3541-1202, e temos também a Polícia Militar, que é no 9950-1035. Gente, ligue, denuncie, não deixe de ligar, faça qualquer suspeita, faça a sua denúncia.
Se você conhece um policial militar e prefere fazer denúncia para a polícia militar, faça denúncia para a polícia militar. A polícia militar imediatamente vai comunicar o conselho tutelar da denúncia feita e encaminhar para a polícia civil. A polícia civil, a mesma coisa, vai informar imediatamente o conselho tutelar e vai dar procedimento na denúncia. Ministério Público, a mesma coisa. Disque 100, a mesma coisa. Vai informar o conselho tutelar, Ministério Público, Polícia Civil, né, para que seja feito aí uma visita, seja feita aí uma investigação. Em momento nenhum a pessoa que denunciou vai aparecer o nome, né, e o conselho tutelar a mesma coisa. Gente, não tenha medo de procurar o conselho tutelar de seu município. Procure o conselho tutelar de seu município, faça denúncia. Professor, os professores com essa pandemia, eles são a melhor ferramenta para, tipo assim, a porta de entrada para quando acontecem essas coisas. Muitas das violências sexual contra criança e adolescente a gente descobre através da escola, porque através de desenho, você professor de educação infantil, você professor do ensino fundamental de 1ª a 5ª série, né? Agora ficou difícil porque vocês não têm o contato físico com as crianças, mas vocês têm uma ferramenta muito importante que é a internet, né? As aulas continuam através da internet. Então, faça trabalhos pedagógicos com o tema 18 de maio. Tem muitos trabalhos importantes que dá para, através de trabalhos pedagógicos, ser tirada informação das crianças, né? Trabalhe com essas crianças o 18 de maio, não só no dia 18 de maio, mas todos os dias, quer dizer, todo o ano todo, né? Venham trabalhando com essas crianças, porque agora a violência aumenta, com essa pandemia, as crianças trancadas em casa, não tá podendo sair, não tá podendo brincar na rua, vai aumentar muito, já está aumentando o número de violência contra criança e adolescente. Então, você, professor, percebeu alguma coisa, um desenho estranho, a criança pediu para desenhar a família, fazer uma redação, fez um desenho lá do tio, pintou o tio é loiro, pintou o tio de preto, pode ser um sinal de alerta, comunique a equipe pedagógica da escola, né? A criança, através de vídeos do 18 de maio, se abriu com você, professor? Agora existe uma lei, foi criada uma lei em 2017. Nós, profissionais da rede de proteção à criança e adolescente, nós não podemos fazer escuta, né? Nós não podemos, o que é escuta especializada? Não podemos fazer pergunta. Se a criança se abre de maneira espontânea, nós como os profissionais, nós não podemos ficar perguntando para a criança como que aconteceu, quando foi, quantas vezes foi, entenderam? E com essa lei, é só um profissional, um técnico para estar fazendo isso, de preferência na delegacia do município, né? Nas grandes cidades já tem um profissional para estar fazendo uma escuta especializada na delegacia, um técnico, um psicólogo, mas infelizmente nas cidades pequenas ainda não temos esse técnico para estar fazendo essa escuta especializada. Mas se a criança se abre para o conselheiro tutelar, ou para o professor, ou para um assistente social, o que nós podemos fazer? Ouvir a criança, né? Deixar a criança falar de maneira espontânea. Nós podemos sim ouvir a criança, mas em momento nenhum ficar fazendo pergunta. Você, professor, a partir do momento que a criança se abriu, o adolescente se abriu com você, e você tem a certeza que ali existe o caso de abuso, comunique uma pessoa só da equipe pedagógica, não passe para a escola toda, comunique ou para o diretor ou para a coordenadora da escola. Dali já passem para o conselho tutelar, porque o conselho tutelar vai saber encaminhar. Se for um caso de abuso muito grave, nítido, tá físico ali, tá dando para ver, já pode estar até encaminhando direto para a delegacia, porque a própria delegacia vai informar o conselho tutelar. Entenderam? Então, assim, com essa lei, nós não podemos mais ficar fazendo esse tipo de perguntas para a criança, porque constrange. Você, pai, a criança se abriu, o adolescente se abriu com você, e o parente tal fez isso comigo. Não coloque a criança ou adolescente numa situação constrangedora, não fale para o adolescente, tipo assim, mas você tem certeza disso? A pessoa vai ser presa. O que acontece? A criança ou adolescente vai se sentir culpada. E ela não é culpada, ela é a vítima, tá? Então, assim, a criança se abriu, já procure o conselho tutelar, que ele vai saber encaminhar
E para finalizar, né, já falei demais aqui, para finalizar, o meu apelo para as autoridades, né, poder executivo, poder legislativo, membros do CMDCA de todos os municípios, o meu apelo para que tenha políticas públicas em todos os municípios de cidades pequenas. Eu não digo só a nível de Uraí, mas assim da região a gente vê muita necessidade de falta de profissionais técnicos, psicólogo na área da saúde, do CRES, porque trabalhamos, gente. Quando chega essas denúncias para a gente, nós precisamos ter um profissional depois para estar fazendo acompanhamento com essa criança, com esse adolescente. E na maioria das vezes não se tem um profissional, um técnico para fazer o acompanhamento. Então fica difícil o trabalho, né, do conselho, da rede de proteção, fica muito difícil. Então o meu apelo aqui para as autoridades, né, a nível de Uraí, região, que tragam para os municípios técnicos, profissionais, um psicólogo, pelo menos na área da saúde, para atender não só os casos de abuso, mas também outros casos, né? Que a gente sabe que tem muitos casos que necessita de um psicólogo e não temos, né? Assim, já tivemos, né? Mas no momento está em falta. Então, fica aqui o meu apelo. Muito obrigada. Espero que eu tenha contribuído um pouquinho para vocês sobre o 18 de maio. Fiquem com Deus. Uma boa noite. Fiquem em paz. Beijo.